Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje eu fui convidada pela irmã Sueli para falar um pouquinho da lição do deserto. Mas eu creio que todos aqui conhecem a história do povo de Israel. E eu vou falar um pouquinho antes de entrar na mensagem, para que todos se lembrem o que aconteceu ali. Mas primeiro eu vou orar de novo, tá? Vou orar de novo. Podemos encurvar e orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, convido o Espírito Santo, que continua se fazendo presente nesse local, nas nossas mentes, em nossos corações. Que o Senhor esteja presente, nos dê a paz, que os seus anjos estejam com cada uma de nós aqui. Dê-nos sabedoria, compreensão da tua palavra. Senhor nosso Deus, muitos pedidos foram feitos aqui. Que o Senhor, em nome de Jesus, aceita o clamor dos teus filhos. Restaura as células de todos que estão enfermos. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço. Obrigada, meu Deus. Amém. Então, irmãos, o povo de Israel estava lá no Egito, na escravidão. Só para relembrar, né, da história. Estava na escravidão. E eles clamaram, Senhor, clamaram. E Deus levantou Moisés para retirar eles de lá. Eles saíram de lá, vieram reclamando, murmurando, mas vieram até a altura do Mar Vermelho. Ali, no Mar Vermelho, eles levantaram a cabeça e viu Faraó e seu exército ali. Então, eles tiveram muito medo de morrer. Mas o Faraó foi buscar a ferramenta de trabalho, que ele se arrependeu. A palavra de Deus diz que ele se arrependeu. E ali, onde eles estavam, eles oraram, acreditaram. O que aconteceu ali? Um grande milagre. Aconteceu um grande milagre, um grande livramento, porque o mar se tornou em terra seca para eles passarem. Eles viram o Faraó e seu exército. Ele viu eles lá, achando que ia morrer, eles viram todos eles afundar na água. Afundou na água Faraó com todo o seu exército. Porque Salmo 136, versículo de 13 a 15, diz que Faraó afundou no mar. Afundou. Lá, quem quiser pode abrir em Salmo 136, versículo de 13 a 15. Especialmente o versículo 15. Fala que Faraó afundou no mar. Faraó, pelo menos a minha Bíblia fala que Faraó afundou. Salmo 136, de 13 a 15. No versículo 15 exatamente, fala que Faraó precipitou. Outra Bíblia fala, afundou no mar. Quer dizer, ali não ficou ninguém. Isso foi um grande milagre. Um grande milagre aconteceu ali. Então, naquele momento, aquele povo de Israel, naquele momento, tiveram grande fé. Mas essa grande fé dele, que eles acreditaram, não durou muito, porque eles passaram o mar, fizeram a travessia, depois, do outro lado, começou a murmuração, faltou a fé, eles começaram a desobediência. Aí que vem o aprendizado para nós, porque eles duvidaram de Deus. O que se não pode duvidar, a promessa de Deus, Deus prometeu para Abraão lá no início. Veio, tirou, atravessou. Então, quer dizer, eles duvidaram de Deus, eles desobedeceram a Deus, e assim foi, com a murmuração deles, tudo aquilo ali. Então, agora, a gente vai entrar realmente na mensagem, que nós vamos ler Êxodo 13. Êxodo 13, nos versículos 16 e 17. 13. Eu gosto de ler na Bíblia. 13, versículos 16 e 17.
aqui na minha Bíblia diz assim, na linguagem de hoje, que Deus conduziu o povo, né? Todos acharam? 13, versículo 13, 17 a 18. Quando Faraó deixou o povo sair, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse, para que, caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. 18. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram da terra do Egito. Olha, eu creio que vocês, aqui, claro que vocês já devem ter viajado na companhia de crianças e devem ter ouvido as crianças falarem, falta muito para chegar. Assim era aquele povo, atormentando Moisés, para se vai chegar, se não vai chegar, aquelas coisas assim, né? Mas o que acontece, irmão, que o propósito de Deus, a proposta de Deus era retirar o povo dali do Egito, subir a terra, ir para a terra que manda leite e mel, a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a eles. Esse era o propósito de Deus. Por isso que 40 dias virou 40 anos, porque a desobediência ali era muito grande, era demais. Então, esse povo continuou com a rebeldia deles ali, né? Aí o que acontece? Eles acharam que ia ser assim, muito rápido, 300 quilômetros, através da Península do Sinai, viagem para cerca de 40 dias, então vai ser rápido. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. E nós aprendemos muito com essa história, porque nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos nunca duvidar das coisas de Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. E aquele povo, eles duvidaram o tempo todo. Por isso que durou de 40 dias para 40 anos. Não é isso? Agora, o mais importante nessa questão é por que o Senhor Deus escolheu o caminho mais difícil para conduzir o povo no deserto. Por quê? Sabe por quê? Simplesmente por amor aos seus filhos. Deus se recusa a tomar o caminho mais curto para levar o povo dele. E é para nós também. Porque quando nós nos batizamos, a gente pensa que tudo daí para frente é muito fácil, mas não é não, é o primeiro passo. A gente vai passar pelo deserto, como eles passaram. Porque o deserto está na nossa vida. Nós vamos sempre passar pelo deserto. Faz parte da nossa vida, não tem como sair disso. Não é isso? Então, irmão, Deus, o nosso Deus, nos guia pelo caminho difícil. Ele nunca está com pressa, ele não tem pressa. Nosso Deus não tem pressa, ele está esperando. Sabe por que ele ainda não voltou? Está demorando muito para voltar essa terra, Jesus para buscar nós. Sabe por quê? Porque ele está esperando os filhos dele vir para ele. Ele está esperando, assim como esperou aquele povo. Aquele povo não estava pronto para chegar na terra prometida. Eles tinham que fazer mudança de vida, eles tinham que mudar. E nós não temos que mudar também? Aqueles que ainda nem veio para Jesus, nós temos que orar para o povo para vir para Jesus o mais cedo possível, porque Jesus precisa voltar. Ele ainda não voltou. Então, aquele povo precisava fazer mudança, precisava mudar. E todos nós temos que parar e pensar, em que eu tenho que mudar? Porque o deserto faz parte da nossa vida. Essa é a verdade. Eu vou agora, vou ler com vocês 2 Pedro 3, versículo 9. Eu até deixei um pouquinho marcado aqui, para não ficar procurando.
Segundo Pedro. Segundo Pedro, achei. Não, achei. Segundo Pedro 3,9, ó. Aqui está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos venham e se arrependam. E o versículo 14: por isso, amados, enquanto aguardamos as coisas, se esforçai vós para que seja achado em paz por ele, incluído o arrependimento, quer dizer, íntegro. Deus quer que nós sejamos íntegros. É assim que Ele quer que a gente seja, íntegro. E Ele, Deus, nos conduz. Nosso Deus conduz o seu povo pelo caminho difícil. Ele conduz o seu povo pelo caminho difícil. É claro, né? Agora, comentando um pouquinho ainda, aqui sobre os 40. 40 dias que virou 40 anos. 40 anos, 40 dias. O número 40 geralmente é usado na Bíblia para designar um período muito longo de tempo para os padrões da tolerância humana. 40 dias para preparação, né? Isso eu peguei. Para a preparação, né? Que a gente tem que estar ali. Olha só, 40 anos era um tempo de uma geração. Esaú casou seus 40 anos. Davi e Salomão reinou por 40 anos. 40 dias e 40 noites foi a duração do dilúvio. Moisés passou 40 dias nos Sinais. 40 dias foi o tempo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, né? E o número 40 está associado especialmente ao deserto. Moisés fugiu e permaneceu por 40 anos no deserto de Midian, depois de matar um egípcio. Ele teve que ficar lá por 40 anos. Elias caminhou pelo deserto, uma jornada de 40 dias e 40 noites, fugindo de Jezebel. Jesus jejuou por 40 dias. Agora, isso simboliza o que ocorre ainda hoje na vida daqueles que amam a Deus. Isso é muito natural e normal. O caminho pelo qual Deus dirige a nossa vida também pode ser o mais difícil, tá? Pode ser o mais difícil. A jornada, irmã, pelo deserto é normalmente desencadeada por alguma coisa que nos acontece. Por exemplo, vou falar de mim. Eu sempre vivi sozinha. Minha mãe veio do Espírito Santo morar comigo. 2 anos ela morou comigo. Minha mãe faleceu, meus cachorros morreu também, e eu fiquei isolada. Aí, assim, eu comecei a passar por um deserto terrível, né? Eu fiquei sofrendo. A minha vida, para não ficar dentro de casa, era caminhar, até me dar uma dor no osso, mas caminhei muito. E aí, eu falei, não tem outro jeito, eu tenho que ir para Jesus, gente. Eu não quero ir, não, mas eu tenho que ir. Foi aí que eu me entreguei. Me batizei e estou até hoje. Glória a Deus. Muitas vezes, irmão, você não apenas se sente no deserto, mas sente o deserto dentro de você. Isso é natural, o normal. Mas eu tenho que beber água. Eu estou falando, então tem que beber água. Desculpa, tá? Contudo, Deus
não abandona os seus filhos. Nunca Deus nos abandona. Nunca Deus nos abandona. Ele sempre guia os seus filhos no caminho difícil e seco, mas ali está Ele. Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Deus sempre nos protege, nos guarda. A palavra de Deus diz que Deus guerreia por nós. Eu deixei essa palavra para falar no final. Deus está lá na Bíblia, que Deus guerreia por nós. Tá? Deus nunca abandona, como eu já falei. O caminho de Deus, raramente, é o mais curto e difícil. Mais difícil. Mas sempre é o melhor caminho. Pode ser difícil. É difícil a estrada. O caminho de Deus é estrada estreita, não é estrada larga. A Bíblia diz que o caminho tem 2 caminhos, largo e estreito. O estreito qual é? O de Deus. O caminho estreito é o caminho de Deus, o caminho largo é o caminho do mundo. E assim vai, né? Então, aqui, no deserto, Deus nos ensina a vencer o medo. O Senhor não levou Israel pelo caminho mais fácil, não é porque eles tinham medo, não. Não é porque eles estavam com muito medo mesmo. Mas o que acontece é que Deus demorou uma noite para tirar o povo lá, que estava na escravidão, e trazer para cá. E agora, Deus demora 40 anos para tirar o Egito dentro da cabeça deles. Observe, irmãs, não é tão diferente da nossa vida. Gente, eu tenho coisa ainda. Tenho 22 anos que eu me entreguei de corpo e alma para Cristo, mas ainda tem coisa que eu batalho tanto. E aí passa um tempo, por exemplo, eu vou confessar, eu murmuro, eu critico ainda. E não, é pecado, eu não posso fazer isso, mas eu paro de fazer por um tempo. Não vou fazer mais, não vou, acabou. Vou na igreja, acabou. Mas passa um tempinho, eu não estou mais lembrando. Aí eu já olho. Esse é o deserto que eu enfrento, irmão. Vai dizer que ninguém aqui enfrenta um. É claro que enfrenta. Não quero fazer isso. Eu falo para vocês de coração. Eu não quero fazer isso. E eu passo um tempo orando de manhã, meio-dia, de tarde. Me ajuda, meu Deus, tira da minha mente. Não posso pensar nisso. E Ele ouve. Sai, vai embora, mas daqui a pouco eu volto, irmão. Eu tenho essa luta diária. Eu não quero, irmã, eu não posso vacilar, tá? Eu creio que não é só eu, irmãzinhas. Eu creio que todos nós passamos por isso. Eu não quero fazer isso, assim como nenhum de vocês querem. A luta é grande, o deserto na nossa vida é grande. E para aquele povo foi piores ainda, porque eles já vêm de geração em geração, 400 anos, lá morreu o pai, morreu a mãe, foi o filho, mas tem a promessa, lá atrás. Então, por isso, ele vem, né? Ele vem, Deus prometeu, Deus cumpriu, então o que nós temos que manter na nossa mente? Continuar mantendo a fé em Cristo Jesus. Ele prometeu que vai voltar, vai voltar. Ele prometeu isso, pronto. E as nossas orações têm que ser nesse sentido, nessa fé. Agora, como o deserto nos ensina a vencer o medo? Como? De que forma? Porque aquele povo estava com medo. Muitas vezes a gente fica também. Então, olha só, quando em meio ao sofrimento, conhecemos e agradecemos a direção de Deus em nossas vidas. Quando no deserto aprendemos a agradecer, abrimos o coração para que Deus nos fortalece. Quando você está arriada, caída, que não tem mais jeito, não, corre para Deus. Corre para Deus, mas tem que permanecer nele. É isso que é muito importante, permanecer em Cristo Jesus. As tentações são mais fortes quando atravessamos o deserto. Jesus venceu, porque Ele foi
obediente é o que diz a palavra de Deus. Jesus foi obediente. Nós não aprendemos, ele não é o nosso professor. Deus, Espírito Santo, é nosso professor. Quando nós oramos, nós clamamos, venha nos ensinar, venha nos ensinar a orar, venha nos ensinar a falar. Nós não clamamos por ele é nosso professor. Então, aprendemos com ele, a palavra dele, não é? Agora, o deserto significa... O que o deserto significa, irmã? O deserto significa poder... Quer dizer, pode ser. O deserto significa... Me desculpa, eu me atrapalhei. Quero falar uma coisa falando outra. O deserto significa perca. Perca pode ser sucesso, bens materiais... Essas coisas assim, sucesso, bens materiais e até mesmo uma reputação, saúde e tudo mais essas coisas, né? Nesta situação é que descobrimos se amamos a Deus sinceramente ou se amamos Ele pelo que Ele nos dá. Dá leite, mel, como foi o povo do Egito. Então, quando nada mais nos resta, a não ser Deus, então, compreendemos que Deus é o suficiente na nossa vida. Não é casa, não é apartamento, não é nada. Porque agora eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filho, não tenho mais ninguém, acabou. Agora é Deus. Eu, Deus e Deus e eu. Deus é o suficiente na nossa vida. O deserto não foi o lugar mais confortável para os filhos de Israel, mas foi o cenário escolhido por Deus para manifestar magnificamente o seu amor incondicional por ele. Tá? A esperança, quer dizer, o deserto é um lugar de esperança, né? E a esperança diz que o próprio Deus passou pela via dolorosa do caminho mais difícil. Tá? E após o deserto, veio a vitória para o povo de Israel, para Moisés, para Elias, para Davi, para João Batista e tudo mais. Eu podia, irmão, até concluir com essa palavra que está escrito lá em João 16, 33. No mundo vocês têm uma aflição. Tenha bom ânimo, eu venci, vocês vencem também. Mas eu escolhi aqui, Êxodo 15, de 1 a 4. De 1 a 3. Eu escolhi para poder concluir o que a gente está falando aqui. Olha que coisa linda, olha, o Cântico de Moisés, olha que coisa linda, ó. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou, gloriosamente lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Eu, Deus do meu Pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. E ainda o 4, olha só. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, o seu capitão de elite, e foram afogados no Mar Vermelho. Que palavra mais confortante, mais maravilhosa, irmã, do que essa? É com essas palavras com essas palavras que eu concluo essa pregação dessa noite. E eu vou, agora eu oro, ou vai botar um hino? Vai cantar, né? Então, vamos ouvir um louvor e depois eu vou orar. Viu como acabou? Você viu como foi gratificante? Vocês viram ouvir a palavra de Deus? Não é? Às vezes eu quero vir. Aí, antes que alguém pense que eu não quero vir, que é porque eu não quero, não, é que eu estou com problema de pressão. Ela vai, sobe, desce. E aí eu quero ir, aí quando ela está muito baixa, eu tenho sono, aí já passou o horário.
Mas é por isso, tá, irmão? Só por isso que às vezes não me vem aqui. Mas eu gosto de vir, tá? Mas, glória a Deus.